Olá, pessoal. Esse vai ser mais um vídeo do nosso quadro Covid-19 as Fake News da Casa da Descoberta. E hoje nós vamos entrevistar a professora doutora Isabel Cristina Nunes de Palma Paixão, que é bióloga de formação e mestrado e doutorado em Ciências Biológicas e Biofísica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela fez dois doutorados, um na Universidade de Miami, entre 1992 e 1994, e outro na Universidade da Flórida, em 2004. Atualmente, ela é diretora do Instituto de Biologia da UF, professora titular do Departamento de Biologia Celular e Molecular e chefe do Laboratório de Biologia Molecular e Biotecnologia Marinha. Ela tem experiência nas áreas de virologia, bioquímica, biologia molecular e biotecnologia, com ênfase em virologia molecular. Participa como membro docente permanente dos programas de pós-graduação em Neurologia e Neurociências e em Ciências e Biotecnologia, ambos da UF, tendo atuado como vice-coordenadora desse último. É pesquisadora nível 2 do CNPq, com mais de 130 artigos publicados e um índice H de segundo a base de dados Web of Science. Desde já o nosso agradecimento à professora Isabel por ter aceitado o nosso convite e por estar contribuindo não só com o nosso projeto, mas também com a divulgação científica pela Casa da Descoberta. Então, professora, para iniciar nossa série de perguntas, nós vamos resgatar um assunto que surgiu bem lá no início da pandemia de Covid-19 e que ainda assim a gente vê circulando um pouco por aí, seriam as afirmações de que o novo vírus, o vírus SARS-CoV-2, teria sido produzido, criado dentro do laboratório. Então, professora, como nós podemos provar cientificamente que um vírus não foi produzido em um laboratório? Antes de começar a responder as perguntas, eu gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa desse trabalho, ao Alain, ao Pedro e à Casa da Descoberta. Eu conheço o trabalho da Casa da Descoberta e sei que é um trabalho de excelente nível, vocês estão de parabéns. Queria agradecer muito o convite em poder participar e colaborar um pouquinho nessa área de virologia com o grupo. E queria apenas fazer uma correção, que eu fui diretora do Instituto de Biologia até o ano passado, 2019. Este ano eu não sou mais diretora do Instituto de Biologia, que você aí na hora falou, tá? Então, então vamos começar os nossos questionamentos. É possível, sim, criar um vírus em laboratório. A criação de um vírus de laboratório, ela pode ser feita por modificações no material genético do vírus, até por co-infecções com outros vírus. O que seria isso? É você pegar uma célula in vitro e colocar 2 vírus, infectar essa célula com 2 vírus. Esses vírus, dentro da célula, eles vão fazer recombinação, vão recombinar o material genético deles e vão dar origem a novas partículas virais. Eles podem fazer isso ou não, podem ficar co-infectados, separados, sem misturar o material genético, mas eles podem fazer isso, e eu conheço alguns casos disso, de pessoas que cultivaram células em laboratório, infectaram com vírus. Na hora de recolher os vírus, eram 2 vírus distintos. Um era o vírus da estomatite vesicular e o outro era um arbovírus chamado marituba. Na hora de recolher, juntaram as 2 garrafas com a produção do vírus, infectaram novas garrafas com esses 2 vírus. O resultado foi a criação de um novo vírus, que era um vírus muito mais agressivo do que se você considerar cada vírus separado. Mas então, aí durante 6 meses aproximadamente, o laboratório ainda não tinha percebido que havia sido criado um vírus diferente, e então o que se teve que fazer? Lavar todo o material, jogar todo o material fora, porque não havia como a gente separar o vírus que foi produzido dessa maneira, né, em laboratório. Porque o risco era esse vírus se disseminar, embora não fosse um vírus respiratório, e então causar problemas para o laboratório. Por esse motivo, então, o grupo teve que eliminar todo o vírus
e recomeçar a fazer todo o experimento de novo com os vírus separados. Então, a resposta é sim, podemos fazer um vírus laboratório. Em relação ao COVID, ao SARS-CoV-2, eu acho muito difícil que isso tenha sido feito. Acho que é mais provável mesmo que a origem dele seja a partir de uma cultura dos chineses, que é a alimentação de animais crus, contaminados. Acho que essa cultura nós não devemos interferir, cada povo tem uma cultura específica, mas que eu acho que devemos evitar a alimentação de animais crus para que não ocorra essa contaminação entre as diferentes espécies. Essa é a minha opinião. Certo, professora. Então, nós já temos um conhecimento de como esse novo vírus teria surgido? Temos sim. Esse vírus, ele surgiu a partir de morcegos, eles são vírus que infectam morcegos, e lá no mercado, num grande mercado de vendas de carnes, de animais, lá em Wuhan, na China, os chineses, eles, como eu falei, eles têm a cultura de comer, se alimentar com animais vivos. E a partir da alimentação de morcegos vivos, eles acabaram se contaminando. Como é um vírus respiratório, esses vírus respiratórios, eles se disseminam com muita velocidade, né? Então, esse vírus infectou o homem, se adaptou ao homem, e então depois ele passou a infectar de homem para homem. Acredita-se que haja um intermediário. Assim como aconteceu no MERS, que o intermediário é um camelo, ele vem também de origem de morcego, mas há um intermediário que seria o camelo. Aqui no nosso caso, também acredita-se que há um intermediário que é capaz, então, de abrigar o vírus e de passar de homem para homem, do humano para humano, que eu quero dizer. Nós sabemos também que existem diversos tipos de coronavírus que já são conhecidos, como, por exemplo, o vírus SARS-CoV. E qual seria, então, a diferença entre esses dois tipos de vírus, o vírus SARS-CoV e o SARS-CoV-2, atual causador da pandemia? Como nós havíamos comentado, esses vírus respiratórios, eles são vírus que eles sofrem muitas mutações, né? Então, com certeza, ambos vieram de morcego, tanto SARS-CoV como o MERS, como o SARS-CoV-2, eles vieram a partir de morcegos e vieram sofrendo mutações. Então, existe um grau de semelhança, se você analisar o material genético, o genoma desses vírus, existe um grau de semelhança entre eles. Mas essa semelhança não é total, não é 100%. Por exemplo, no caso do SARS-CoV-1 para o SARS-CoV-2, a semelhança é de 79% do genoma. Mas que já é suficiente, do MERS é aproximadamente 50%. Mas já é suficiente para você criar, para você determinar um novo vírus diferente, caracterizando vamos dizer, uma capacidade de disseminação diferenciada de um para outro, mas se você comparar os dados de SARS-CoV e SARS-CoV-2, vocês vão ver que o SARS-CoV, comparado com o 2, ele tem uma capacidade de disseminação muito maior que o 1. Entretanto, o 1 tem uma capacidade de mortalidade muito maior do que o 2. Então, eles apresentam características diferentes, mas eles têm grandes semelhanças em relação à sequência do genoma do vírus. Entende? É mais ou menos isso. E seriam essas pequenas diferenças que talvez poderiam explicar por que nós tivemos uma pandemia de SARS-CoV-2 e não de outros tipos de coronavírus, certo? Exatamente. Eles, por essas pequenas mutações acumuladas, se nós formos sequenciar o genoma, nós vamos ver que existem diferenças, como eu falei para você, 79% de diferença geneticamente distinto, que justifica esse comportamento biológico diferente, né? O SARS-CoV-2 se disseminando muito mais, mas com uma tendência à mortalidade bem menor do que o SARS-CoV. Mais ou menos isso. E referente à infecção pelo SARS-CoV-2, a gente percebe que algumas pessoas, depois que infectadas e se recuperam,
elas têm uma falsa sensação de que não podem se infectar novamente. Então, é possível que uma pessoa, mesmo depois que já tenha sido infectada, possa novamente ter infecção pelo novo coronavírus? Sim. Vamos dizer, a maioria dos vírus não faz reinfecção, a maioria. Mas no caso do SARS-CoV-2, ele tem feito, já existem, vamos dizer assim, documentados 56 casos, até ontem, que foram avaliados, que são garantidamente de reinfecção. Ou seja, pessoas que foram infectadas logo lá no início da pandemia e que foram reinfectados novamente. Inclusive, alguns deles, com alguma dessas pessoas, com um grau vamos dizer, de efeitos colaterais muito piores do que a infecção, do que a primeira infecção. Então, é importante que a gente tome bastante cuidado, porque todos nós somos capazes de ser reinfectados com esse vírus. Já é provado isso cientificamente. Agora, a explicação, né? Como, por quê, nós não sabemos ainda. É possível que uma pequena mutação que não justifique uma diferença de tipo de vírus seja suficiente para a pessoa ser reinfectada. Né? Em termos de vacina, você vê que a vacina da gripe, ela precisa ser feita todos os anos, porque os vírus acumulam as mutações que tornam eles resistentes àquela vacina. Então, a gente precisa fazer outras vacinas, com certeza. E no caso dos animais, professora, eles podem ser infectados por esse novo coronavírus? Não existe, assim, um estudo muito detalhado sobre essa questão dos animais, mas existem estudos documentados de que os animais podem ser infectados, sim, pelo corona. Eu sei de trabalhos que mostraram que o vison e o gato são capazes de se reinfectarem, né? Mas, por outro lado, os gados já não são mais tão facilmente infectados, parece que não são infectados, mas há essa possibilidade, sim, de se infectar animais. O homem infectando o animal e o animal infectando o homem. E entre os próprios animais, eles se infectando também, como é o caso do vison e do gato. E esse vírus, professora, ele só acomete o trato respiratório? Não, ele pode acometer vários outros órgãos, porque existe uma proteína que é o receptor, que é chamado receptor ACE, que é receptor de angiotensina 2, que é a porta de entrada dos vírus nas células. Então, onde tem esse receptor, tem a porta de entrada, o vírus entra, né? E o principal lugar de replicação viral é o trato respiratório superior, mas ele pode também infectar o aparelho digestivo, o intestino. Existem receptores AC2, que é a chave da entrada nas células, utilizadas pelos vírus, né? Que são específicas para cada vírus. Cada vírus tem um receptor específico, tem uma chave para entrar numa sala específica. E então, tendo esse receptor, ele pode infectar outros órgãos. E ele é capaz, sim, principalmente o trato gastrointestinal e o trato respiratório. Mas o local de replicação dele, mais importante, é o trato respiratório. Outra questão que a gente está vendo bastante, o mundo inteiro está voltado para tentar produzir uma vacina contra a Covid-19. Então, nesse caso, quais seriam assim, as maiores dificuldades que nós temos para produzir essa vacina? Olha, a produção de uma vacina é algo que demora muitos anos, aproximadamente 10 anos, é igual ao fármaco, né? E o início até o final da produção dessa vacina, a gente passa por várias fases, né? Que nós chamamos de estudos pré-clínicos e estudos clínicos. Os estudos pré-clínicos, eles envolvem a gente usar cultura de célula em laboratório. O que é essa cultura de célula no laboratório? Você pode tirar um órgão do nosso organismo, ou seja, vamos dizer que seja o fígado ou o rim, que você pode cultivar
esse pedaço desses órgãos em laboratório, que nós chamamos de culturas primárias. Então, a partir dessas culturas primárias, nós podemos fazer o estabelecimento de uma cultura secundária. É quando essas culturas primárias são capazes de sobreviver por várias passagens no laboratório. E aí, então, essas primeiras análises são feitas nesses estudos com as células no laboratório, que nós chamamos de ensaios pré-clínicos in vitro. Numa segunda etapa dos ensaios pré-clínicos, nós usamos animais, que aí são os animais de laboratório, que são camundongos, coelhos, ratos, macacos também nós usamos. E na segunda etapa de todo esse caminho de se fazer uma vacina, é que nós vamos para a etapa clínica. Por sua vez, a etapa clínica, ela é dividida em 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3. Essas diferentes fases, elas vão utilizar números de pessoas, aí já é em humanos, na fase clínica é humanos, número de pessoas diferentes. Então, se a primeira fase você usa um grupo de 100 pessoas, a fase 2, a etapa 2 da fase clínica, você vai usar 500 pessoas. A fase 3, a etapa 3 da fase clínica, você vai usar milhões de pessoas de outros países diferentes e sempre focando na eficácia daquela vacina. Então, cada etapa dessa foca num aspecto importante, né, para a produção da vacina. Por exemplo, a fase 1, será que essa vacina é capaz de induzir a formação de anticorpos? Né? Qual é a eficiência dessa vacina? Então, ela é avaliada nessas primeiras fases. Por exemplo, a dose, o local, a concentração da dose administrada é sempre na etapa 1 ou 2 da fase clínica. A última, ela vai ver a eficácia e a segurança, o grau de segurança, que isso é fundamental. A vacina não pode matar o cidadão, né? Então, é muito importante essas avaliações. Agora, então, uma das dificuldades é essa, é todo o caminho para a produção de uma vacina. A outra dificuldade é que é extremamente caro você produzir uma vacina. E tem toda, assim, a questão da logística de colocação de uma vacina no mercado. Você tem que ter a logística de qual grupo você vai focar, né? A quantidade de pessoas que você vai conseguir, que a empresa vai conseguir atingir com aquela vacina. Então, existem inúmeras dificuldades, e uma das dificuldades grandes é a resistência que se faz à vacina, principalmente no caso do Covid, que é um vírus respiratório. A exemplo dos vírus do H1N1, dos vírus da gripe, né? Você todo ano tem que fazer uma vacina diferente. Por quê? Porque esses vírus, eles desenvolvem resistência àquela vacina. Então, ela deixa de funcionar. Então, as dificuldades são inúmeras, mas existem várias vacinas, né, que já foram feitas e que devem ser utilizadas com certeza. A vacina não faz mal a ninguém. Todos nós devemos tomar a vacina, ainda que ela não tenha uma eficácia tão grande de 90%, acima de 90%. Ela vai sempre nos proteger. Então, devemos sempre tomar vacina. Então, essas são as grandes dificuldades de se fazer uma vacina. O tempo, o gasto que é, o preço de uma vacina e o quanto você deve, né, e a eficácia, o quanto você vai proteger o cidadão tomando aquela vacina. Você tocou num ponto-chave, que é enfatizar a importância da vacinação, e algumas pessoas ficam assustadas, porque, como você falou, é um processo demorado, mas nós estamos vendo algumas vacinas para COVID-19 já sendo liberadas em alguns países para proteger a população. E algumas pessoas questionam se esses protocolos estão sendo seguidos. Você poderia dizer algo sobre isso? Os protocolos, no caso da Covid,
na verdade, o que se precisa é uma licença emergencial, né? Porque nós não podemos esperar muito tempo, considerando que esse vírus é um vírus que tem uma capacidade de disseminação enorme. Então, o caso específico da Covid, é preciso realmente acelerar esse processo, ainda que a gente não consiga cumprir todas as etapas, considerando os anos despendidos para se fazer uma vacina. Então, em alguns casos, por exemplo, no caso da AIDS, do HIV, também houve a necessidade de se fazer, né, vários fármacos que pudessem proteger o cidadão infectado, né, para que as pessoas não morressem. Hoje você vê que muitas pessoas vivem muito bem com HIV, muito bem, sem nenhum problema, uma vida normal, mas houve a necessidade de se acelerar um pouco a produção desses fármacos. E até hoje, nós não temos vacina para HIV, até hoje. Mas, com certeza, em situações emergenciais, há a necessidade, sim, de acelerar o processo de obtenção desses imunobiológicos, como a vacina, por exemplo. Então, mesmo nesses casos que esse processo é acelerado, nós continuamos fazendo todo o processo de assegurar a eficácia e segurança dessas vacinas, correto? Correto, não, com certeza, né? Eles são, as 3 fases estão sendo, para algumas vacinas, estão sendo cumpridas, né? Parece que a da Rússia é a única que não chegou a fazer a terceira fase, eles já estão lá, Sputnik, né? Eles estão já aplicando no cidadão, mas, de um modo geral, é assim, o Brasil ele está sendo bastante cauteloso nessa questão da liberação da vacina. Agora, eu acho que também a gente não pode demorar muito também, né? Porque senão muitas vidas serão pagas, né? Para se obter considerando o atraso de se liberar a vacina. Então, é preciso que se concentrem nessa situação. Não temos que ter um equilíbrio, não podemos esperar muito também. Essas são vacinas que já estão sendo aplicadas em outros países. Então, nós temos que considerar esse fato também. E a Anvisa, que é a agência regulatória, ela precisa acelerar bastante esse processo, porque a humanidade não pode esperar muito também, desde que ela seja segura, que ela tenha eficácia, né? E que a proteção seja segura, eu acho que as vacinas podem ser aplicadas sim e devem ser tomadas, com certeza, sem dúvida nenhuma. E mesmo que a vacina não tenha começado uma vacinação aqui no nosso país, nós ainda temos diversas outras medidas de prevenção, como, por exemplo, lavar as mãos com sabão e o uso de álcool em gel 70%, que são, inclusive, recomendações da OMS também. Por que fazer uso desses métodos é eficaz no combate à infecção ao coronavírus? Com certeza, esses métodos de lavar as mãos com sabão, passar álcool gel 70% na mão, com certeza são as únicas ferramentas que nós temos nesse momento para combater o coronavírus. É a única. E o uso de máscara, né? Vamos completar aí o uso de máscara e o distanciamento social. Infelizmente, nós não temos nenhum tratamento preventivo. Assim como a hidroxicloroquina, a cloroquina, a ivermectina, nós não devemos fazer uso, porque isso já foi mostrado que esses medicamentos, esses fármacos, não têm atividade antiviral específica para coronavírus. Eles podem inibir outros vírus, mas o coronavírus já é mostrado cientificamente. Então, lavar as mãos com sabão. O sabão, ele é importante que ele é um detergente, então ele vai destruir o vírus. O coronavírus, ele é um vírus envelopado, então ele vai interferir nesse envelope do vírus, né? O álcool, ele também é capaz de desnaturar as proteínas importantes que estão presentes no vírus, das pículas. Então, eles vão desnaturar também, vão participar desse mecanismo de desnaturação. Então, são meios tão simples, tão baratos e muito importantes, não só para o coronavírus, mas para quaisquer outros vírus.
Se você tomar como exemplo o HPV, que é um vírus muito comum nas academias, o papiloma, vírus humano, que é o vírus, aquele vírus que causa as verruguinhas nas nossas mãos, nos pés, né? E se nós tivéssemos esse hábito de lavar, de passar álcool na mão, de lavar a mão com sabão, né? Nós evitaríamos muitas contaminações por HPV também nas academias, que é onde você toca, né? E ele é um vírus capaz de infectar, né, a nossa derme. Então, nós temos que tomar muito cuidado, e é uma medida profilática, uma medida tão barata, tão simples de se fazer, e que nós vamos eliminar muito, muito mesmo das infecções pelo coronavírus. Eu acho que isso a gente não vai poder, isso é um ensinamento que o coronavírus nos trouxe, e nós não vamos poder deixar de tomarmos essas atitudes, né? Se você vai para uma academia, se você vai a um mercado e toca nos alimentos, todos aqueles alimentos, eles não são limpos. Milhares de pessoas passaram ali e tocaram. Então, não custa a gente passar um alquinho na mão, lavar bem com sabão. Se não quiser passar álcool, não precisa, mas tem que lavar muito bem a mão, sabe, com sabão. Isso é fundamental. Porque remove os micro-organismos, né? Isso é fundamental, porque vai trabalhar muito na remoção desses micro-organismos. E o álcool desestrutura as proteínas, né? Não só dos vírus, e os lipídios também, não só dos vírus, como também de outros elementos, digamos assim. E essas são medidas, assim, digamos, simples, que estão à disposição de toda a população, né? Nós temos condições de fazer a nossa para que esse momento passe o mais rápido possível. Com certeza. Eu acho que nós temos que ter em mente que lavar as mãos, passar álcool, lavar direito as mãos, não é lavar correndo sem botar sabão. Sabão é fundamental, porque ele é um agente detergente. Lavar as mãos, passar o álcool gel, usar a máscara. E o distanciamento social, evitar aglomerações. Pelo menos nesse período em que o vírus está presente entre nós. Ele ainda vai ficar um pouquinho. Ele agora, eu trabalho com diagnóstico, estou fazendo diagnóstico lá na UF, até gostaria de dizer que os alunos também, se quiserem ir lá fazer diagnóstico de Covid, nós abrimos um polo junto com o nosso reitor, o professor Antônio Cláudio, e o professor Fábio, que está trabalhando conosco lá nesse grupo, nós estamos fazendo diagnóstico, o PCR e aquele teste rápido sorológico para a Covid. Então, o que nós estamos vendo é que está aumentando muito. A diferença de casos positivos deste mês para o mês passado, de novembro, é imensa. Então, o que significa dizer que o vírus ainda está entre nós, está cada vez mais entrando nas nossas casas. E se nós tivéssemos tomado essas atitudes, eu falei aqui, né, que são lavar a mão com sabão, passar álcool gel, usar a máscara, distanciamento social, não agrupar muitas pessoas, né? Quando você estiver num lugar público, não falar alto, que o falar alto, você ainda elimina mais partículas, não falar muito. Infelizmente, são medidas que a gente precisa tomar, para que a gente evite que esse vírus permaneça entre nós por muito mais tempo, senão é isso que vai acontecer. E todos nós seremos infectados. E uns pagam caro, porque ou tem alguma comorbidade, né, como doenças cardíacas, cardiovasculares, né, e outras doenças, como diabetes, como doenças autoimunes. Existem algumas doenças que realmente favorecem que o vírus vença essa luta dentro do nosso organismo, né, embora a gente tente reagir a ele. Mas são medidas tão simples, né, que
Eu sei que é difícil ter paciência, para uma pessoa jovem, é difícil ficar presa dentro de casa, né? Mas, infelizmente, neste momento, é isso que nós devemos fazer, tomar o máximo de cuidado possível, de uma forma tão barata, de uma forma tão acessível a todos nós. Professor, então, muito obrigado pelas suas respostas. Nós chegamos ao fim das nossas perguntas e nós queríamos novamente agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, porque é um momento desafiador, é um momento novo, que depende da participação de toda a sociedade, e nesse momento que a gente se propõe a fazer, fazer a divulgação científica, fazer o nosso conhecimento da sociedade para a população, é algo muito importante, porque no momento a população está recebendo muita fake news, muitas informações que não fazem sentido, então trazer essa informação de uma forma acessível é algo que melhora em muito a compreensão desse público que não tem muito acesso à universidade. Então, muito obrigado novamente pela sua presença. É assim, Alan, concordo com você. Eu acho que a divulgação científica é fundamental. Mesmo para nós cientistas, nós estamos acostumados a ficar no laboratório, a ficar ali presos dentro do laboratório, trabalhando. E, com certeza, não sabemos fazer essa divulgação científica, não sabemos fazer uma divulgação científica adequada, né, que possa chegar à população. A nossa divulgação científica, normalmente, é escrever livro, escrever artigo científico, né? Então, precisa que pessoas como vocês tenham essa iniciativa. Isso é muito importante para divulgar todo o trabalho que é feito na universidade, que é um trabalho muito competente, que gera conhecimento, e é preciso que isso chegue à população. E parabéns por essa iniciativa de vocês tão bonita. Muito obrigada, eu adorei participar com vocês nessa situação aí tão forte da Covid, né, tão presente nas nossas vidas. Teremos que acostumar um pouco com ele, até aprendermos a nos comportarmos em relação aos micro-organismos. É uma lição de vida, com certeza é uma lição de vida. Obrigada. Muito obrigado, professora. Obrigada.